A Lua entra em sua fase cheia no dia 29 de setembro, trazendo ousadia, pioneirismo no aguerrido signo de Áries. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está indo para a colheita, né, o momento ali do auge, eu vou deixar o vídeo aqui de toda a alunação para quem não assistiu se inteirar dos potenciais com que a gente precisa lidar durante essa fase. É bom lembrar que durante a fase cheia, né, a Lua está toda iluminada, a face que fica voltada para a gente recebe luz e a gente percebe ela toda iluminada. Na verdade não é a face, né, mas a gente olha para a Lua, a gente acha que ela tá parada, ela não tá, ela tá no movimento dela. A maior intensidade dos líquidos, né, a gente tem a sensação de que os lugares estão mais cheios, né, a impressão, né, bom lembrar, principalmente para quem vive em grandes cidades. As marés podem estar mais agitadas, e geralmente quando a gente olha a lua cheia, né, tende a ter mais concentração de nuvens e às vezes a gente nem consegue vê-la direito. É também um momento que simbolicamente a gente fala que há mais luz, traz mais clareza, as coisas estão mais fáceis de serem enxergadas, favorece também a divulgação daquilo que vinha sendo trabalhado durante essa fase ou outros objetivos, outros temas ali que possam envolver, possam necessitar de um efeito viral, por assim dizer, que possa se beneficiar de algo mais chamativo, de algo que vem à tona e que todo mundo preste mais atenção. Então, eventos com maiores concentrações de pessoas, geralmente o ideal é que se planeje numa lua cheia. Acontecendo em Áries, então a gente precisa considerar que para ter esse efeito viral, a gente tem que ter coragem, garra, ousadia, pioneirismo. O signo de Áries é o primeiro da roda zodiacal, então a gente precisa colocar essa energia em primeiro lugar, né, favorecendo ali os temas. Ela tem uma força muito grande para iniciar coisas ou para cortar, para finalizar. Todo o início é o fim de algo, né? Então, quando o Sol ingressa em Áries novamente, ele tem o reinício da roda zodiacal, marca também o final da sua trajetória. Então, sempre que algo está começando, requer que algo seja terminado. Essa energia da lua cheia em Áries, ela pede muito isso, né? Que a gente tenha a motivação pode vir disso, de algo que emotivamente eu preciso iniciar, né, que tem uma intensidade por ser a lua cheia, mas que começando agora traz uma empolgação, traz a fagulha, acende a fagulha, acende a faísca para algo ali que precisa ser desenvolvido. O signo de Áries também é o da independência, né? Da gente ter que se valer por si mesmo. Ele está muito voltado para o eu. Enquanto o Sol está passando lá em Libra, falando dos outros, a Lua agora está pedindo para a gente olhar para aquilo que a gente precisa nutrir em nós. A Lua em Áries, ela briga por aquilo que ela tem necessidade emocional. É quase como uma criança esperneando por aquilo que ela quer. Ela não arreda pé enquanto não consegue. E continua com esse potencial de luta. Então tudo isso, né? Quando eu falo luta, não é que vai sair brigando por aí, porque tem gente que acha que é assim, mas não é. Quando eu tô falando luta pelo signo de Áries, é da gente lutar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente precisa e abrir os nossos caminhos. O signo de Áries, na verdade, é isso, né? Para que a gente crie o nosso espaço, inicie o nosso espaço no mundo, né? Às vezes é preciso guerrear por isso, sim, mas para isso a gente precisa escolher as nossas batalhas. Não pode desperdiçar esse ímpeto de luta de qualquer forma, brigando por qualquer motivo, né? Aquela pessoa que às vezes ela emocionalmente, e a gente vai ver isso acontecendo, né? Porque tem muita ressonância com esse tipo de pessoa,
Às vezes ela está sendo ali provocada, ela já perde o controle, sai para a briga, sai para a luta, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Vai ser muito intenso, tende a mexer com esse lado mais primal até, da gente sentir que eu preciso brigar por algo, que eu tenho necessidade emocional. Isso vai ficar ainda mais potencializado por conta dessa energia da Lua. Só que do outro lado, o Sol vai pedir que a gente olhe pelo outro e isso pode ser o potencial de conflito. Ou seja, como eu falei lá no início, né, para ter a divulgação, para trabalhar favoravelmente, ter o efeito viral ou encher o evento ali, precisa aplicar essa energia de Áries de alguma forma. Não precisa ser tudo, não precisa brigar, não precisa ser ousado, mas de alguma forma precisa ter algum quê de ousadia, de pioneirismo, de algo que ninguém fez antes, que está sendo o primeiro, que está sendo desbravado algo novo. Então vai ser muito benéfico se for empregado com essa energia. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. E aí chegamos na lua cheia, né, acontecendo no dia 29 de setembro, às 6h57 do horário de Brasília, o Sol a 6 graus de Libra e a Lua a 6 graus de Áries, fazendo aqui o que marca para a astrologia a fase de lua cheia, que é a oposição. E basicamente a gente já tem uma mudança, né? Porque era uma alunação que começou em Virgem e agora segue com a energia de Libra. Sol em Libra precisa ter um pouco mais de força para poder irradiar suas características pessoais, porque se torna uma energia muito voltada para o outro. Às vezes traz ali uma dificuldade de dizer não, de fazer concessão, né? De não conseguir fazer as concessões para considerar o seu próprio lado ou considerar a sua parte ali da história. Então, às vezes anula muito aquilo que precisava, deixa de lado e acha que tem que só satisfazer o outro. Então o brilho pessoal fica muito enfraquecido, né? Porque o Sol ali, ele tá na posição de queda até. É o signo que a gente considera como queda do Sol. Exatamente por isso, porque não consegue irradiar seu brilho, porque a essência, né? Aquilo que deveria ser mostrado, fica muito à mercê do outro, da necessidade alheia. Aí vem o quê? A oposição, que é um aspecto de gangorra, né? Ou seja, oscila de um lado para o outro, de uma lua em Áries. Uma lua que está ali brigando, guerreira, para aquilo que são as suas necessidades emocionais. Aquilo que ela sente que precisa. E isso vai dar uma mexida porque a gente tem que considerar que essa fase em que o Sol está passando em Libra é uma fase que a gente olha mais para o outro, para o social. E aí, o emocional está dizendo o oposto, né? O emocional está querendo que a gente olhe para as nossas emoções, que a gente busque realizar os nossos desejos. A Lua em Áries é como aquela criança que sempre está esperneando ali até conseguir aquilo que quer. Ela não desiste, ela não cede. Então tem essa marca também a ser considerada. De um lado, o Sol quer irradiar a partir da coletividade, da socialização, né, do equilíbrio, da harmonia, dos temas que Libra é muito forte, principalmente a satisfação do outro. E o emocional vem e fala, não, vamos lá, vamos olhar para aquilo que a gente precisa sim, vamos mostrar, né? Vamos lutar por aquilo que a gente precisa. E nesse sentido, a gente está vivendo o auge, a colheita do ciclo atual, daquilo que estava em desenvolvimento desde o dia 14, ou de acordo aí com a aplicação da energia dessa alunação por cada um. Mas desde o dia 14, agora é a hora de a gente colher os resultados. Tanto no sentido daquilo que já foi o suficiente, como no sentido também daquilo que a gente ainda precisa aplicar mais energia, daquilo que a gente precisa se empenhar um pouco mais antes que comece a finalização desse ciclo. Lembrando que por mais que a gente não veja aqui um Saturno, né, um Capricórnio ali, nessas energias que estavam presentes desde a lua nova e também foi marcado ali no quarto crescente, a gente não vê isso, mas essa energia, mais durante essa alunação, para dar o resultado, a gente precisa aplicar essa energia. Então, a força nesse sentido tem que ser também
da gente considerar os temas da energia de saturnina, vamos falar assim, para dar o resultado. Então aquilo que não foi bem feito pode ser que se perdeu no meio do caminho. Ou ainda, né, foi diluído pelo Netuno que estava lá no quarto crescente. Então é importante também considerar. Aí o ascendente caindo a 29 graus de Libra, reforçando ainda mais essa energia do Libra, dessa questão de harmonia, dessa questão de equilíbrio e tudo mais, né? Ali fica muito forte isso. E é necessário que a gente perceba, não só no sentido daquilo que o signo mostra pra gente, ou seja, do equilíbrio, da estética, da beleza e tudo mais, da socialização, da satisfação do outro, mas que a gente considere nesse período também as relações, né? Porque tudo vai ser muito intenso. Às vezes a gente vai estar vivendo conflito ali, segundo essa lua cheia em Áries, trazendo à tona situações emocionalmente conflituosas. E a gente precisa pensar que as relações precisam ser mutuamente benéficas. Então a dificuldade às vezes que a gente tem de ponderar, né, tentar fazer essa busca por um equilíbrio, essa busca por estabilidade, às vezes a dificuldade pode ser porque a gente está fazendo e o do outro lado está só recebendo. E o ideal é quando os dois lados estão fazendo, né, e recebendo, uma troca mútua. Claro que no mundo que a gente vive hoje isso é quase uma utopia, né? Mas a gente não pode, não é por isso que a gente não possa considerar, né, como que aquilo que eu estou recebendo do outro está pesando para o outro lado. Como que eu posso aliviar isso? E como que o outro também pode me aliviar de forma que eu siga desenvolvendo dentro daquilo que eu preciso para que eu tenha a minha nutrição emocional. Né? Porque se o outro está tomando tudo de mim, também não está legal. Então, são essas as energias que precisam ser incorporadas. Ali no meio do céu, a bússola dessa fase está o signo de Câncer, o signo que a Lua rege. Ou seja, às vezes vai ficar racional demais ou vai ficar aguerrido demais e precisa de um toque emocional, um toque de empatia, né? Uma pitada ali de sensibilidade do signo que a Lua rege, para que a gente consiga fazer esses objetivos continuarem, para que a gente consiga lidar com toda essa pressão que está desenhada nessa mandala da Lua cheia, né? A Lua cheia por si só já traz os seus potenciais de exacerbar, né? De aumentar, de tornar ainda mais forte algo. Acontecendo com o signo de Áries, fica ainda mais intenso. Então o Câncer vem nesse sentido de auxiliar, de dar uma suavizada, ou um acolhimento, uma proteção, um conforto, publicamente, na carreira, na profissão, disso ser esperado. Então se os objetivos estão caminhando nesse período de acordo com o que foi desenhado até aqui, é com a energia do Câncer que a gente pode ter maior sucesso nas partes ali que vai para o mundo, né? Que a gente mostra, eu tenho que repetir de novo, carreira, vida pública, profissão. E mesmo que não seja com o objetivo de ganhar dinheiro, que nada disso, mas como vida pública também, essas energias estão sendo esperadas. Então, o conflito está desenhado, segundo a Lua passando em Áries, né? Pode ser também ali um momento de finalização, de corte, apesar de ser o auge. Então, muitas vezes, o que veio ao auge é aquilo que precisa ser podado, precisa ser finalizado, ou que precisa ser iniciado algo dentro dessa fase cheia. Não é como assim, né? A gente está na colheita e vai começar alguma coisa? Sim, às vezes o resultado que veio à tona é para que a gente perceba que precisa ser iniciado algo novo, e essa energia da fase cheia também pode ajudar nesse sentido. Vale a pena considerar que no dia da lua cheia está tendo a quadratura de Urano e Vênus. Eu até falei isso bastante no vídeo da terça, para quem não assistiu, dá uma assistida, porque vale a pena entender que essa energia da lua cheia pode influenciar também na tensão que está desenhada lá para os relacionamentos em geral. Envolve ali também o Marte, que está em Libra, né, influenciando também indiretamente
essa lua cheia, porque o Sol está em Libra agora e a Lua está em Áries, né? O signo que o Marte rege. Então esse potencial que pode acabar numa ruptura, numa rebeldia, ele precisa ser considerado principalmente no campo emocional. Se a gente sente necessidade de algo, se a gente está disposto a brigar por esse algo, mas a gente tem que considerar o outro, tem que olhar a necessidade do outro, tem que trabalhar pela satisfação do outro, há um potencial enorme de conflito aí. Se não houver uma troca, né, que eu olho pelo outro e o outro olha por mim, o meu lado vai ficar desfavorecido. E aí a Lua é ativada, trazendo esse impulso, trazendo essa força de luta aguerrida para lutar pelas suas necessidades emocionais. Então é por isso que eu falei, é como se fosse uma criança esperneando por algo que ela quer. Ela não vai arredar pé tão facilmente. Então é preciso balancear tudo isso. E a forma da gente fazer, primeiro, é desativando as bombas, né, nos relacionamentos. E por que que eu tô falando isso? Urano e Vênus fazem aspectos direto com a Lua e com o Sol? Não. Mas a gente percebe que há uma troca ali, uma conversa, porque a Vênus tem um sextil com Marte de 1 grau, é muito forte. E o Marte rege Áries, onde a Lua está passando. E o Marte está em Libra, que é regido pela Vênus. Então há uma troca indireta ali, um diálogo indireto. E isso sugere que a gente precisa ter muita sensibilidade para atuar em cada um desses pontos. Acontece que a Lua em Áries, ela não é tão sensível assim, porque ela é rápida em partir para a ação. Então, aquilo que a gente está sentindo, e eu falei isso no vídeo da agenda também, precisa ser muito trabalhado ao longo da semana para quando chegar na sexta-feira, no dia 29, não virar uma carga explosiva enorme. Pelo menos no sentido individual, porque coletivamente é difícil a gente desativar essas cargas aí. Mas à medida que a gente tem a consciência do que está atuando, né? Do que está acontecendo ali, ninguém vai falar, mas eu não sabia, ninguém me avisou e agora tá tudo uma confusão danada, não para de brigar com todo mundo por conta desses potenciais todos ali que precisavam de um pouquinho mais de atenção, principalmente da gente olhar naquelas relações que já estavam balançadas, que foram muito mexidas durante a retrogradação da Vênus. Então tem tudo tá conectado, e para a gente aproveitar melhor essa lua cheia, essa intensidade, né, de uma lua cheia que está começando, que algo está começando a partir dali, e eu já falei que continua o desenvolvimento do ciclo entre Urano e Vênus, e a lua cheia está iniciando algo. Então pode ser que somando tudo, o potencial de começar algum conflito que mais tarde vai resultar num rompimento é muito grande se a gente não tiver os radares funcionando a 1000%, como eu gosto de falar aqui no canal. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber sobre os potenciais da sua lua natal, em que fase que nasceu e quais as influências, aspectos, o que isso pode estar modificando, está paralisando alguma coisa, como lidar melhor com o fluxo emocional, tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.